Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. André Mazzuco, diretor de futebol do Glorioso, deve ter um companheiro para ajudá-lo nas tarefas do dia a dia no futebol do Botafogo. Baseado nisso, quero conversar com vocês a respeito do Glorioso em 2024. Se inscreva por aqui, é simples, rapidinho, fácil, grátis, tem um botão embaixo do vídeo. Inscrever-se, é só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos, vamos passar logo, galera, dos 46 mil. Pode falar que aqui tem análise tática, opinião, informação e mais. Depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. Assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos e distribui o conteúdo robusto para mais pessoas automaticamente. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera. O diretor de futebol do Botafogo, André Mazzuco, está acumulando funções no cargo de diretor de futebol. Trabalha no dia a dia e também tem que negociar para que atletas cheguem ao Glorioso. A informação de que Mazzuco terá um auxiliar em breve é do Panorama Esportivo de O Globo. É por isso que eu falo, é muito difícil de fora, sem ter maiores informações, fazer uma análise completa a respeito do trabalho do diretor de futebol, qualquer que seja. O John Textor, ao meu ver, precisa reorganizar a hierarquia no Botafogo. Já falei sobre isso. O Botafogo precisa de um CEO que entenda de futebol, entenda de Botafogo, de Rio de Janeiro, de Brasil. O Botafogo precisa de alguém que possa conversar diretamente com o Textor, estando acima do Mazzuco, para que o Mazzuco vá ao mercado negociar, porque o Glorioso precisa montar uma equipe mais forte, mais competitiva para a temporada de 2024. Negociação em futebol não é brincadeira. De casa, a gente não tem a exata noção. Falo por mim também, obviamente. Negociação no futebol pode durar dias, semanas. Tô vendo o mercado agitado, poucos clubes anunciando de fato reforços. Muito se fala de um rival trazer jogador de fora. Agora, com a chegada do diretor Alexandre Matos, o Vasco da Gama negociando para trazer o Júnior Alonso, do Krasnodar da Rússia, zagueiro ex-Atlético Mineiro. Eu vou começar, não só no Botafogo, mas em outras equipes também, a calcular, a partir do primeiro dia no qual sair uma notícia a respeito de negociação, até o dia do fechamento, com jogadores chegando, para ver se a negociação dura 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, se o jogador não fecha. O Botafogo precisa estar estruturado. Tem que ter uma hierarquia bem definida. O mercado não é brincadeira. Como o Mazzuco vai estar planejando, por exemplo, o ano de 2024 com o Thiago Nunes ou com alguém do scout do Botafogo e, ao mesmo tempo, negociando com empresários, com intermediários, com jogadores que, porventura, possam estar lá fora, com jogadores que atuam no Brasil, mas que estão de férias. Eu lembro que na época da cobertura sobre a possível vinda do Honda, que acabou se concretizando, eram noites sem dormir. Por quê? Porque eu estava esperando uma notícia que podia sair a qualquer momento na madrugada. Lembro que depois, com a negociação com o Calu, foi a mesma coisa e várias outras negociações, quando o Botafogo estava para virar SAF. Quase 24 horas ligado no que estava acontecendo. Negociação no futebol acontece a qualquer momento. O Mazzuco não pode ficar dividindo ou se dividindo para fazer várias funções. E se não fosse o Mazzuco, se fosse outra pessoa no lugar dele, de igual forma, tem que ser avaliado constantemente pela capacidade, pela qualidade do trabalho. O Botafogo, obviamente, poderia ter sido campeão brasileiro e deveria ter sido campeão brasileiro. Não ter sido campeão brasileiro, de acordo com o que se apresentou em 2023, foi uma vergonha, mas um time foi montado para ser competitivo da maneira que foi em grande parte do campeonato, até antes do que esperávamos. Se foi obra do acaso, não acredito. Acredito em comprometimento, trabalho, competência. O futebol cobra. Cobrou na reta final do Botafogo muito mais por frouxidão do elenco,
Os jogadores não conseguiram sustentar e eles acreditavam que poderiam sustentar quando, na saída do Laje, identificaram que poderiam brigar pelo título, mesmo com o Lúcio Flávio assumindo, não foi o que aconteceu. Então os jogadores têm muita culpa. É claro que todos que estão no futebol do Botafogo têm culpa. É claro que o John Textor tem culpa nisso também. Mas já passou. Não dá para ficar olhando para trás o tempo todo. Só para pegar exemplo, para não fazer novamente. O que não pode ser feito novamente? O Botafogo não pode ter uma hierarquia indefinida. Tem que ter uma hierarquia bem definida. Se demitissem o Mazzuco hoje, colocassem outro diretor de futebol, qualquer diretor de futebol, que esse diretor tenha, no momento, que negociar para trazer atletas para a temporada que vem e que outra pessoa lide com o dia a dia do futebol do Botafogo. Isso é importante. O Alexandre Matos, bom no que faz, competente, conhecido pela competência que demonstrou em vários anos aí no mercado, no futebol, veio do Atlético Paranaense para o Vasco. Atlético Paranaense, um clube que até pouco tempo era tido como muito mais preparado que o Botafogo para as disputas. O Atlético Paranaense eliminou o Botafogo na Copa do Brasil nos pênaltis, fazendo muita cera no segundo jogo. Foi 3-2 para eles no Paraná. Perdeu por 1-0 aqui no Rio de Janeiro. Perdemos nos pênaltis. O Atlético Paranaense foi eliminado da Copa do Brasil. Foi eliminado da Libertadores. Ficou bem atrás do Botafogo em relação ao número de pontos no Brasileirão. O Botafogo, com 1 ano e meio de SAF, passou à frente do Atlético Paranaense, até porque o Botafogo é um gigante do futebol brasileiro. A tendência é de que o Botafogo evolua cada vez mais. O diretor do Atlético Paranaense era o Alexandre Matos, já Fabiano, mas o Atlético foi finalista da Copa Libertadores em 2022. Olha que interessante, o treinador era o Felipão, vice-campeão da Libertadores em 2022. O Felipão saiu do Atlético Paranaense, demitiram então o Paulo Turra. O Atlético não conseguiu se reorganizar em campo na temporada. Está classificado para a Sul-Americana, não vai para a Libertadores. E o Felipão foi para o Atlético Mineiro, depois de um início ruim, organizou a casa e, como treinador, chegou ao 3º lugar do Campeonato Brasileiro. Está direto na fase de grupos da Copa Libertadores. Então tinha muito a ver com o Felipão também, o sucesso do Atlético Paranaense, que é um clube organizado, um clube estruturado, um clube que tem as finanças organizadas também. O Alexandre Matos era diretor lá e ficou atrás do Botafogo na temporada de 2023 com toda a organização e estrutura do Atlético Paranaense e com o Botafogo voltando aos poucos. E daqui a pouco o Botafogo vai ser, sim, protagonista, eu acredito. Então, alguns detalhes precisam ser observados. O Botafogo não pode demorar também no mercado, porque a pré-Libertadores começa no dia 21 de fevereiro de 2024, ou no dia 22 para o Botafogo, pelo menos é o que está marcado agora pela entidade que comanda o futebol na América do Sul. Vamos observar atentos. Fabi, mas não sai um nome, o Botafogo toda hora olhando o mercado, tem interesse, isso e aquilo. Gente, eu não posso controlar o que é dito por aí, mas acredito que o Botafogo esteja trabalhando nos bastidores. Mais que acreditar, eu espero, eu torço por isso. Eu espero que o Botafogo esteja proativo no mercado e que não estejam vazando nomes. Em outros momentos, vazavam nomes. Em algumas situações, as negociações eram até encerradas por isso. Muita gente reclamava. Aqui no canal, não tenho a mínima intenção de vazar nomes sobre negociação. Não sei que seja algo concreto que eu saiba e que não vá atrapalhar. Por enquanto, não sei absolutamente nada. Vou comentar mais à frente alguns nomes quando estiverem mais perto. Por enquanto, estão saindo alguns nomes na grande mídia. Interesse do Botafogo, sondagem, mas nem proposta concreta saiu ainda na grande mídia. Eu não creio que o Botafogo esteja dormindo e torço para que o Botafogo esteja muito ativo no mercado. Olho para o lado, não vejo também grandes contratações, mas temos que focar no nosso, que é o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Que daqui a pouco surjam as primeiras negociações concretas, com o Botafogo tendo então, a partir de janeiro já, para a pré-temporada, um time mais forte que em 2023, com jogadores, inclusive, mais preparados mentalmente, para que possam
contagiar o grupo e que o Botafogo tecnicamente vá bem, taticamente também, fisicamente também e, como eu venho repetindo, mentalmente vá muito bem em 2024. O Botafogo agora tem que pensar em título. A cobrança é equilibrada, a conversa é equilibrada, mas o Botafogo, a partir de agora, tem que pensar em título, com as contas pagas, com organização, equilíbrio e evolução também em termos estruturais. A qualquer momento eu volto. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui!